bem-vindos a mais um SETEScast. Eu sou Egídio Holanda, sou gestor do setor de grandes projetos do Grupo SETES e hoje eu estou aqui com um tema bem interessante, no mínimo interessante, né? Os sistemas tradicionais versus inovações tecnológicas. Como a segurança eletrônica pode virar uma aliada estratégica para grandes empresas. E para me ajudar a tratar desse tema, né, tema grande, por assim dizer, Jorge Neves, gerente regional da Hikvision, gerente comercial regional da Hikvision. Muito obrigado, Jorge. Bem, primeiramente eu queria agradecer aqui, né, o convite, né, em meu nome, em nome da Hikvision, né. Acredito que o projeto de vocês é bastante importante e interessante, né, para levar informações ali, um tema bem complexo, né, mas que passa as reais informações e o cenário atual que temos, né. Eu acho que você sabe que eu não tenho nem cabelo mais, então eu sou um pouco antigo aí, né, relacionado aí ao mercado, né, e eu sou da época que o monitoramento, né, era feito gravado ali através de fitas cassete, né, um videocassete, uma televisãozinha, né. Hoje ainda alcançou também, né. Então assim, eu peguei essa época, né. Muitos que estão talvez aí nos assistindo aí e nos ouvindo não pegaram essa época aí, né. Mas o monitoramento começou assim, né, câmeras com baixa resolução, né, onde a gente tinha que gravar ali num videocassete. Então imagina se acontecesse um sinistro, né, eu ter que ir lá no videocassete, rebobinar e ficar procurando ali a informação, né. O que a Hike hoje, né, enxerga, né? Hoje a Hike é uma das fabricantes com o maior desenvolvimento de inteligência artificial no mundo, né? Então hoje a Hike ela deixou de ser ali um fabricante de câmeras, mas ele está ofertando as soluções hoje para o mundo, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial embarcada em mais de 30 mil produtos nossos, né? E como que a gente enxerga isso? Imagina que hoje eu tenho um DVR, né, comparado com esse videocassete que nós tínhamos, que eu com a inteligência artificial embarcada, se acontecer algum sinistro, eu pego algumas características e eu faço a pesquisa através ali dessa inteligência artificial. Então vamos supor que um homem com camisa vermelha, né, com um tênis branco, ele cometeu um delito. Hoje o técnico lá de monitoramento ele não precisa ir lá, né, e ficar procurando, passando horas procurando por essa imagem, né, e qual câmera captou. Eu jogo essa informação para o NVR, para o DVR e automaticamente ele vai achar em todas as câmeras que passou alguém com essas características, né, com blusa vermelha, tênis branco, ele vai trazer, eu já consigo, né, muito rapidamente chegar, né. Então hoje o que a gente traz de solução é justamente a inteligência dentro dos analíticos para nos facilitar, né, tanto para tirar ali o falso positivo, né, não era um homem, era um animal, né? Hoje eu consigo, por exemplo, eu tenho aqui no ambiente nosso, a gente sabe que tem muito carcará, né? Dependendo aqui da nossa região, né? E aí pode ser que um sistema que tenha hoje lá, ele cause ali um falso positivo. Eu consigo pegar dentro dessa inteligência artificial, pegar a imagem desse carcará e colocar dentro da biblioteca. Olha, isso aqui não é um ambiente que eu quero monitorar. Então ele não vai, se passar um carcará em frente à câmera, ele não vai detectar como uma invasão, como uma intrusão. Então, dentro desse cenário, eu tenho vários outros produtos aqui, várias outras tecnologias, né? Mas te falo o que está mais iminente agora, que é justamente essa questão hoje dos DVRs, Guanlan, né? Guanlan é a nossa inteligência artificial, que é a nossa biblioteca, né? E eu posso dizer que ela é infinita porque a inteligência artificial ela vai se moldando, né? Hoje você, né, e vocês que estão aqui nos assistindo, vocês têm ali hoje a ferramenta IA, os chats da vida, né, para facilitar, agilizar as tarefas de vocês, né, para que vocês consigam ali ter uma produtividade maior. Agora imagina essa produtividade dentro de uma central de monitoramento, né? Dentro lá de uma empresa de monitoramento de um prédio, de uma empresa, né? Onde ele consegue otimizar com a inteligência artificial todos os analíticos que ele tem lá. Então hoje é isso que a Hike está trazendo para o mercado e já temos disponível aqui, inclusive já temos trabalhando com vocês em alguns projetos. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu sou do tempo que o sistema de segurança era bem assim, analógico. Resolvia na época, né? Tinha sensores ativos em cima dos muros, onde eu conseguia captar, realmente eu conseguia visualizar alguma coisa com câmeras analógicas e um sensor ativo, né? Como você bem conhece. E o que era o problema? Realmente eram os falsos positivos, né? Tinha uma planta lá, tinha um animal, um negócio que sempre fazia o operador trabalhar demais, eu não conseguia nem trabalhar, né? E hoje, com as soluções da Hikvision, a gente conseguiu implementar no nosso monitoramento, inclusive com as câmeras térmicas, que foi interessante demais, né? Nós chegamos a uma cobertura de perímetro
grandes perímetros com uma tecnologia térmica, consigo identificar aquela invasão, aquela intrusão, saber que é uma pessoa que está chegando ali e conseguir dar uma informação mais assertiva para o operador. E isso traz vamos dizer assim, traz aliado ao speedrone também, que nós temos uma câmera móvel que consegue apontar para aquele local onde está gerando o alerta. Então, aliado a isso, eu tenho um sistema, vamos dizer assim, nada é perfeito, mas um ecossistema mais otimizado, né? Exatamente. Isso aí foi uma inovação fantástica e o que a gente chama assim, é uma evolução muito grande referente aos sistemas de monitoramento convencionais que a gente tinha. Sim. Até complementando aí que você está falando, né, dessa solução hoje de câmeras térmicas, a gente tem outras soluções como a fibra sensitiva, né, que aí também para perímetros maiores de 20, 30, 40 quilômetros eu uso a fibra sensitiva, né, e aí para quem está nos assistindo aqui, o que seria essa fibra sensitiva, né? Eu passo uma fibra dentro daquele perímetro, né, e essa fibra ela detecta vibrações, né? Só que essa fibra ela tem a inteligência também, né? Então ela detecta se foi realmente uma vibração causada por um humano, causado por um animal, né? E ela vai dizer exatamente qual é o posicionamento dentro daquele perímetro que está acontecendo aquela vibração. E aí o que acontece? Como você falou, né? Como você já tem hoje soluções com câmera térmica, junto do nosso ecossistema, ele trabalha em conjunto. Detectou ali uma intrusão, a câmera já vai buscar a imagem, já te dá ali os analíticos na tela lá de quem está fazendo esse monitoramento, né? Então hoje, né? Inclusive com o Guanlan, que eu estava falando aqui anteriormente, eu tenho câmeras que com esse analítico, né, tanto câmeras quanto os NVRs, os gravadores também, porque essa inteligência está embarcado em ambos, né? Mas vamos supor que eu tenho uma câmera lá que está com o Guanlan, com essa biblioteca, e eu consigo, por exemplo, detectar a 120 metros que eu tenho realmente um humano causando aquela intrusão, que é humano, que não é um animal, né? Então eu tenho cada vez dentro desses analíticos a assertividade. E qual o objetivo disso, né? Até colocando dentro do tema, né? O que a gente está otimizando aí para que a gente tenha uma solução melhor? Eu tenho menos possibilidades de falha, né? Então, o meu cara que está lá monitorando, né, da empresa, ele vai realmente agir dentro de uma intrusão que realmente está ocorrendo, que não é um falso positivo, né? Então, essas tecnologias novas que nós estamos trazendo justamente para diminuir aí esses falsos positivos e ter uma assertividade cada vez maior dentro ali das soluções. Que é um problema na central de monitoramento, o principal problema, né? O maior problema realmente são os falsos positivos. Sim. E para a gente, como você estava falando, né, que vem de sensores não autônomos, né? Então passou ali, até câmeras hoje, né? Tem câmeras que ela não tem inteligência embarcada, passa um pernilongo na frente, ela já detecta e ela já dá um pop-up lá, né? Agora, uma coisa é você ter dentro de uma residência apenas, né? Que aí você está monitorando e você consegue. Agora, imagina dentro de uma central de uma empresa que ele tem lá 100, 200 câmeras que cada pernilongo que passar na frente vai subir um pop-up e uma informação para ele, né? O que vai acabar acontecendo? O humano, ele vai se acostumando, cara, não, isso ali não é nada, né? E aí pode até acontecer de realmente estar acontecendo um analítico ali de intrusão, mas ele vai desconsiderar porque na cabeça dele é falso positivo, né? Perde a credibilidade total. Perde a credibilidade total, exatamente. Agora sim, falando um pouco mais, deixando a segurança que está no nosso DNA. Sim. Falando um pouco assim de processos, Jorge, referente à questão de detecção de EPIs, a questão de áreas que são áreas classificadas, vamos dizer assim. Sim. O que a Hikvision tem de solução para ajudar grandes empresas, grandes indústrias, né, a monitorar melhor esses processos? Ela tem soluções bem robustas, eu tenho certeza que você falasse um pouco desses segmentos aí. Não, perfeito, bem lembrado, né? Dentro desses analíticos que a gente está trazendo aqui, né, eu posso estratificá-los de acordo com a solução, né? Então hoje, dentro das soluções que a gente oferta, né, e como a gente já falou, a gente já saiu há muito tempo somente da visualização da imagem, né? A gente está analisando cada vez mais a fundo a imagem, né? Hoje, por exemplo, eu tenho soluções para caldeiras, né? Então chegou uma determinada temperatura, já chega lá um aviso para o cara. Um EPI, né? Eu coloco lá, inclusive com o Guanlan, olha, todo mundo nessa área tem que estar de capacete. Se um cara lá foi detectado que ele está sem um capacete, chega lá um pop-up, né? E aí isso faz com que a gente sabe que hoje a questão do EPI dentro de indústrias, ela é extremamente fiscalizado, né? Então imagina que chega um fiscal lá e o cara leva uma multa gigantesca e aí ele consegue até reduzir o custo dele, né, colocando essas soluções. E aí se a gente for estratificar aqui,
eu passo por diversas... Um universo gigantesco, né? Que, como eu falei, o Guanlan é uma biblioteca gigantesca. Eu só preciso dizer para ele o que eu preciso monitorar. Qual é o analítico que eu quero fazer, né? Aí, se eu tenho uma câmera térmica, eu quero, se o humano, né? Dentro daquela área lá, uma área de saúde, por exemplo, né? Os humanos ali, eles não podem chegar numa temperatura X porque eu quero monitorar. Então, se tem um humano lá que está com a temperatura que passou acima dos 39, se detecta, e eu vou conseguir colocar lá um analítico que vai aparecer, uma informação que vai aparecer lá para quem está monitorando, né? E aí, cara, dentro desse universo tem diversas soluções, né? Só para você ter ideia, né? Um analítico que, inclusive, é de um projeto aqui dentro do Brasil, né? Hoje eu tenho, dentro da câmera, eu consigo fazer com que ele vá aprendendo, eu consigo ensinar, né? Então, hoje eu tenho câmeras que detectam quando o porco ele está pronto para o abate. Né? Então, de acordo com o cálculo, né, da volumetria daquele porco, ela já, esses caras aqui, esses porcos aqui, eles estão prontos para o abate, né? Então, olha só onde é que eu consigo chegar com um analítico da imagem, né? Então, assim, a própria LPR, né, que é a leitura de placa, né, eu consigo ensinar, porque aí, dependendo do Nordeste, que tem mais sol, ele vai aprendendo a fazer essas leituras de forma mais otimizada, né? E é justamente com o objetivo de ser cada vez mais assertivo e diminuir as falhas, né? O analítico sempre ajudando, né? Sempre sim. Cooperando com tudo. Exato. Você falou há pouco na parte de saúde, né? Sim. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de conhecer um projeto da Hikvision que fazia o monitoramento de ambientes hospitalares. Sim. Então, ele monitorava um ambiente de um quarto de hospital, vamos dizer assim, onde ele tinha a pessoa que ele identificava quando a pessoa levasse uma queda. Exato. Uma pessoa saísse da cama ou saísse do quarto, alguma coisa do tipo. Então, é interessante também. A Hikvision tem trabalhado forte nesse segmento também, nesse trabalho? Temos. A gente chama de verticais, né? Healthcare aí, que é saúde, né? Então, hoje, dentro da saúde, a gente tem esses sensores, né, que podem estar nos ajudando. Então, imagina que eu tenho um leito e eu não tenho pessoas para estar ali vigiando aquele paciente, né? Então, como é que eu vou vigiá-lo? Eu vou colocar ali câmeras e sensores para vigiá-lo. Então, hoje eu tenho tanto câmeras quanto sensores, né, que, primeiro, identificam temperatura, identificam se o cara saiu do leito, se ele levantou, se ele não levantou, né? E aí eu vou dizendo, o que eu quero? Esse cara ele não pode se levantar em hipótese alguma. Ele levantou o tronco, eu recebo o aviso que tem, tá o leito lá, tá levantando. Temperatura, né? Levou uma queda. Então, esse cara, ele deveria estar aqui e acabou levando uma queda, então eu consigo os analíticos. Eu pego até um gancho também, que aí dentro dessas verticais que nós chamamos, né? A gente tem também verticais relacionadas à educação. Sim. Então, por exemplo, hoje, né, e aí nós somos pais aqui, os nossos maiores bens são nossos filhos, né? Então, hoje, para um nicho determinado de escola, a gente tem soluções que ela consegue ter uma câmera com um totem dentro da sala, que a presença é dedicada via facial, então o aluno entrou, já está detectado ali qual foi o horário que ele entrou, qual foi o horário que ele saiu, quantas vezes ele se levantou, né, como é que está o monitoramento ali do instrutor. Eu tenho um sistema que ele, dentro desse ecossistema, é atrelado à cantina, então com o facial chegando lá na cantina, se o pai colocou, por exemplo, crédito lá, ele pode comprar na cantina, ou então pode gerar uma fatura no final do mês para esse aluno. Então, a gente tem diversas soluções para nichos diferentes, né? Até dentro do nosso ecossistema, até para quem está nos assistindo entender, né? A gente tem profissionais especialistas para cada uma dessas especificidades. Então, eu tenho profissionais, né, que atuam dentro do nosso mercado somente dedicado à saúde. Então, são caras que eles só projetam tecnologias e projetam soluções para a saúde. Paralelo, tem um outro cara que só é especialista em educação. Eu tenho um outro cara que é especialista, por exemplo, somente em energia. Então, usinas fotovoltaicas, usinas eólicas. É um cara que ele sabe o que uma usina dessa precisa. Ele vai justamente ajudar, no caso aí vocês que prospectarem um projeto, né, dentro desse nicho, vai lá ajudar vocês a dimensionar o que esse cara precisa, né? E a Hike, como eu falei, só de itens eu já falei aqui, né? Tem mais de 30 mil itens, né? Se eu fosse falar aqui, eu passaria muito tempo, né? Mas a gente tem mais de 30 mil itens com IA, né? E isso é um aprendizado, né?
a Hikvision, ela tem 59 mil funcionários no mundo, né? E metade, quase metade, é muita coisa, né, cara? E eu tô lá, né? Eu sou um pontinho lá, né? Eu sou um pontinho com muito orgulho, inclusive, né? E aí, dentro desses 59 mil funcionários, quase a metade são engenheiros e técnicos para desenvolvimento, né? Então, a Hike, ela tem milhares, né, de patentes. Então, muitas dessas tecnologias que vocês estão vendo são patentes nossas, né, que estão aí disponíveis para o mercado. Perfeito, que legal. Muita coisa, realmente, muita coisa. É até difícil você decorar aquelas letras, né? Aquele monte de letras. É verdade. Jorge, falando um pouco aqui dos parques solares, né? Você sabe que nós fazemos o monitoramento de vários parques, tem vários parceiros aqui que tem essas soluções, tem esse ramo de trabalho, né? E nós fazemos a solução, a proteção perimetral. Agora também uma ideia interessante seria monitorar os ativos desses players, né? Referente à questão de incêndio, questão da temperatura dos ambientes. Fala um pouco da solução da Hikvision que a gente consegue implantar nesse tipo de... Assim, não só voltado para a segurança, né? Nesse tipo de situação que eu consiga monitorar a temperatura ou algumas eventualidades no funcionamento desses equipamentos. Sim. Hoje, o ecossistema ele facilita muito isso, né? Então, hoje eu tenho uma câmera térmica, hoje eu tenho lá os analíticos, né, com a inteligência artificial. Então, hoje eu tenho produtos que são dedicados para combate a incêndio, né? Então ele identifica o foco, né? E aí, tipo, eu consigo também, se dentro desse parque aí eu tenho alguma possibilidade de colocar um combate já a um incêndio, né? Hoje eu tenho a possibilidade de colocar um relé, né? E startar ali uma ação de acordo com aquela detecção, tá? Então imagina que eu tenho um sistema lá anti-incêndio, né? E está atrelado a essa detecção, né? Então a minha câmera, com todo o analítico que eu ensinei lá, né? Que foi configurável, detectou um determinado foco de incêndio. Atrelado a essa detecção, eu tenho lá o meu sistema de anti-incêndio. Então eu posso gerar um contato ali, né, para disparar ali um relé, por exemplo, para acionar esse sistema e combater lá de forma autônoma aquele incêndio, né? Então, assim, as possibilidades elas são enormes, né? Então, com o analítico é um indício, né, de qual ação eu vou tomar. Então, eu analisei, detectei que ali é um ponto de incêndio, é um ponto de falha, está fora do foco da temperatura que deveria ter. E aí eu posso atrelar, né, não só aquele pop-up lá que vai aparecer para o monitoramento, mas eu posso ter ações, né, de forma mais efetivas para esse combate, né? Certo. Obviamente você obedecendo ao tipo de equipamento que você está monitorando, né? Se é um equipamento elétrico, você não vai jogar água, não, exatamente. Vai ter algum tipo de solução. Sim. Bem interessante. Aí hoje tem pó químico, né? Tem determinados ambientes, né? Eu tenho cada combatente, né, corretamente para aquele ambiente, né? Então hoje, dependendo aí do que você tenha de combate a incêndio, vai ter um servidor, né? É um CPD lá, CPD antigo, né? CPD é da minha época mesmo, né, cara? Hoje é TI, né? Mas eu trabalhei em CPD, então por isso que tá na minha memória aqui, né? Mas imagina que é a TI lá, onde estão todos os servidores, todos os hacks lá, né? Ali, como você falou, não pode ter água, né? Mas hoje tem um pó químico, né? Então hoje eu posso atrelar, né, essa detecção ali da inteligência o start ali de um pó químico, né? Então, realmente, como você falou, vai depender muito ali da área que o cara está atuando ali, né? Perfeito. Legal. Sobre a questão, a gente falou há pouco sobre a educação. Sim. E eu lembrei aqui de alguns cases e algumas situações que nós passamos sobre integrações, né, necessárias, porque você tem um sistema de controle de acesso lá com a catraca do aluno, por exemplo. Sim. E o cara quer juntar aquela informação do aluno chegando lá, fazendo a leitura facial dele e adentrando a escola, ele quer juntar essa informação, de repente, ao sistema dele de presença da escola mesmo. Sim. Ou até algumas indústrias, ele juntar aquilo ali de repente ao RP dele, para ver a presença da pessoa no trabalho, enfim. Sim. Essa integração com os sistemas, como é que a Hikvision trabalha esse tipo de coisa? Eu acho que frente a outros fabricantes, hoje a Hikvision está um ponto à frente, né? Hoje, dentro do nosso próprio ecossistema, nós temos diversas integrações, né? Então, como você falou, se você tem hoje um facial,
Se você tem um switch hoje que é smart, né? Não precisa nem ser um switch muito inteligente, mas um switch smart que ele já tenha um IP ali. Eu tenho inclusive um AP, né, que está lá se conectando com alguma câmera wireless, e eu tenho uma câmera NVR. Hoje, em um software simples nosso, né, que pode ser ali o Hike Partner Pro, que está acessível gratuitamente para qualquer um, né, eu tenho todo esse ecossistema interligado, né? Então, dentro do nosso próprio sistema, no nosso próprio ecossistema, eu já tenho essas interligações, né? Então, por exemplo, deu uma falha na câmera. Lá, quando eu for abrir, ele me mostra todo o layout gráfico desses equipamentos e qual é a falha, onde está faltando a comunicação, né? É no switch. Não, é no AP. Não, é a câmera. Então, já vou em loco para colocar. Só que aí, para projetos de maiores magnitudes, né, nós temos o Hike Central, né? O Hike Central é um software que ele está com interligação com diversos outros players, né? Diversos outros softwares, né? E aí, cara, o que vai mandar no Hike Central é a sua criatividade de fazer as interligações, né? Hoje já existem diversas soluções que já estão ali pré-moldadas, né? Que você já consegue concatená-las. Mas ele te dá diversas possibilidades, né? Então, dentro do Hike Central, todo esse ecossistema, tudo que você tem, né, de Hikvision dentro da sua praça, você consegue fazer essas interligações e fazer essa interligação, inclusive, do analítico. O que eu vou fazer com essa detecção, né? Por exemplo, você falou lá, o cara detectou lá, entrou uma criança lá no facial da escola. O que eu vou fazer com essa informação? Por exemplo, um funcionário, né, foi demitido. Esse cara, o cadastro lá que ele não pode mais estar lá naquele ambiente, né? Vamos supor que esse cara já tem um histórico, né, de violência, e eu coloco esse cara como alerta. Então, cadastro aquela face lá para que, se ele passar em alguma câmera que está sendo detectada, eu tenha alguma ação, né? Então, eu posso interligar, né, as câmeras externas, as câmeras internas, os faciais. O cara tentou entrar no facial, né? Eu posso colocar um aviso sonoro com as cornetas hoje. A gente tem as cornetas que são hoje, né, IPs, né? E aí é um ambiente lá, ou então é um horário, né, que as cornetas estão ativas para gerar ali um aviso sonoro, que pode ser uma gravação humana, pode ser uma gravação ali através da IA, né, pode ser um informativo, mas é justamente para inibir aquele acesso lá. Então, hoje, cara, essa interligação com o Hike Central, ela está prevista ali em todo o nosso ecossistema, né? E aí, não importa, né, se eu tenho uma câmera analógica lá na ponta, mas está detectado ali por um NVR, né, que tem um pouco mais de analíticos embarcados, né? E hoje até as câmeras analógicas, elas estão com mais informações. Eu tenho uma câmera analógica com 2 canais de áudio, né? Elas já estão escutando, né? Hoje também existe essa premissa de se escutar também, né? Então, hoje, desde a câmera analógica que nós temos, que eu posso ter ali 2 canais de áudio, né? Eu tenho a possibilidade ali de novas soluções. Então, cara, o Hike Central realmente ali, para quem conhece, né, ele te dá uma infinidade de possibilidades. E aí até convido aí vocês também a conhecerem o Hike Central, né? A gente tem hoje diversas certificações aí, tanto online quanto presenciais, então depois vocês podem procurar aí para se antenarem, porque realmente para soluções em conjunto, né, ele funciona muito bem. Para condomínios, para empresas, enfim, é uma infinidade de oportunidades. Tem muitos sistemas, eles são integrados. Inclusive, o Hike Central, nós usamos o Hike Central na Service também, um dos sistemas que nós utilizamos, um dos deles, né? Nós temos lá um layout criado, onde eu consigo, inclusive, dar comandos remotos para reiniciar um equipamento que eu antigamente não tinha como fazer esse tipo de coisa. Eu tinha que se deslocar uma equipe lá, né? Então, se eu tenho um equipamento que eu estou instalado no condomínio meu, que eu tenho de alguns condomínios de portaria, na cidade de Manaus, por exemplo, eu consigo dar um comando remoto e fazer um reinício do equipamento a quilômetros de distância, né? Isso é muito, muito interessante. Muito interessante. Essa parte de certificações, como é que funciona? Eu tenho a possibilidade de fazer também imagino que somente para integradores. Não tenho nem a possibilidade de fazer para o nosso... Para todo tipo de integrador, na realidade, né? Sim, sim. Como que funciona hoje as nossas certificações, né? Hoje a gente tem desde o treinamento básico, né? Hoje eu tenho, só para vocês terem ideia, a nível de Nordeste, né? Nós temos um instrutor a cada 3 estados do Nordeste. E aí qual é o papel desse instrutor? Justamente capacitar ali aquele pequeno, médio instalador, né? Aquele cara lá que ele está começando no mundo da segurança, que ele precisa de um conhecimento ali para entender como é que funciona o ecossistema Hike, né? Existem ainda muitos paradigmas, né? Porque a Hike é uma
empresa estrangeira, se o produto é em português, se é em inglês, se é difícil. E, gente, tudo em português e de fácil, né, comunicação. Inclusive, hoje, você não precisa nem de mais um notebook ou algo para você poder fazer a configuração, né? Através do nosso aplicativo, HiConnect, por exemplo, você consegue ali fazer a configuração sem nenhum problema. E aí, paralelo a isso, esses mesmos instrutores também, eles dão certificações, né? Hoje a gente tem uma certificação mais básica, que é a HCSA, né? E eu tenho ela dedicada para câmeras, eu tenho ela dedicada para controle de acesso, para faciais, né? E eu tenho uma certificação HCSP, que aí é uma certificação mais profissional. Essa certificação, hoje ela acontece na nossa central, lá no nosso escritório em São Paulo, né? E aí é uma certificação que ela é hands-on, né? Você vai pôr a mão na massa, onde você vai pegar ali o Hike Center, vai configurar, então a câmera térmica, o DVR com inteligência, o facial, então você vai conseguir fazer toda a interligação desse ecossistema e o que você vai querer monitorar. Então, dentro dessa certificação, você vai aprender a fazer tudo isso que a gente estava conversando, né? Eu tenho um projeto, eu vou interligar tudo e eu quero configurar. Então, isso você aprende na nossa certificação HCSP. E aí, qual o projeto que a gente já está aqui para o próximo passo? Para que essa certificação ela chegue mais próximo. Então, daqui a alguns meses, a gente já vai estar com essa certificação já no Nordeste. Então, a gente já está colocando em 2 estados do Nordeste, Bahia e Ceará. Então, para vocês que são aqui do Nordeste, vão ter essa certificação em loco aqui dentro da região Nordeste. E aí, paralelo a isso também, cara, eu não tenho como ir presencialmente para um treinamento. A gente tem o e-learning, né? O e-learning é um site nosso, né? Que você tem lá a possibilidade de fazer essa certificação básica online também e outros diversos treinamentos. Eu quero fazer treinamento em câmera térmica. Tem um treinamento específico lá para a câmera térmica, para você conhecer, né? Como você falou, como é que é o part number lá, né? O que cada letrinha daquela quer dizer, né? Isso aí é que eu acho que é o mais complexo para o integrador. Sim. Consegui fazer. Cara, interessante demais. Nessa nossa vertical aqui de grandes projetos, vamos dizer assim, né? Eu já conheço a Hikvision há bastante tempo, né? Nosso principal, se não for assim, o único parceiro nesse segmento aí. Você vê que a indústria que nós atendemos, a indústria, são parques solares, são distribuidores de energia, são indústrias de extração, usinas de extração de gás, nós temos dentro do nosso leque aí. Acho que para todas essas empresas, esses grandes players, a gente tem uma solução na Hikvision que consegue atender bem. Sim. Inclusive, eu estava lembrando aqui agora de alguns projetos que nós temos que envolvem radares, né? Sim, onde abrangem umas áreas muito grandes e conseguem, junto com uma câmera, né? Uma câmera, um Speed Dome, por exemplo, ele consegue fazer o link dessa detecção e apontar aquela câmera para lá. Como é que está a evolução desses equipamentos aí hoje aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, que é uma coisa relativamente nova. Sim. A questão do radar, ela está justamente também na evolução, assim como estão as câmeras, né? Com a inteligência artificial, né? Então, com o Guanlan, né? Que é a biblioteca que eu falei, essas detecções, né? Elas estão cada vez mais assertivas, né? Para que eu diminua aqueles falsos positivos, né? Então, hoje eu posso ter determinados perímetros, né? É interessante você ter o radar para que você fique ali fazendo essa detecção. É muito longe, né? Exatamente. Então, hoje, o que acontece na evolução? O que a gente está fazendo, né? Fazendo com que a detecção seja cada vez mais distante, né? Que a gente consiga ir mais distante, como eu falei da câmera, a 120 metros, com o radar também trabalhando cada vez mais nessa distância e na assertividade, né? E para que eu consiga ensinar, cara, se você detectar esse determinado objeto aqui, não é uma ameaça para mim. Então, você pode passar por ele tranquilo. Só detecte aqui essa ameaça para mim que eu estou te fazendo aprender, né? E aí sempre o radar, como você falou, né? Ele está atrelado a um outro ecossistema, né? Eu vou ter que colocar uma ação nisso. Eu posso colocar uma câmera térmica para detectar realmente o que está acontecendo. Eu posso colocar uma Speed Dome para fazer esse monitoramento e o PTZ direcionar para lá, né?
Paralelo ao radar, né? Aí já que a gente está entrando nessa seara também, hoje eu tenho as detecções de metal, né? Então eu tenho um detector de metal, né? Tanto de mão, como um detector de metal de pessoas, como um detector de metal de aeroportos ou de alguma empresa de segurança, né? Que tem aí, que precisa dessa detecção ali para que tenha esse combate à evasão de valores, né? Então, dentro desse ecossistema que nós temos, eu vou embutindo ali cada vez mais soluções, né? E com certeza, né? Dentro da minha expertise aqui, eu vou até acabar esquecendo de uma dessas soluções, porque realmente são muitas soluções, né? E até para a gente aqui que está dentro de casa, são muitos partners para a gente decorar ali, né? Mas o ecossistema realmente está cada vez mais complexo, né? E a gente não vende mais um monitoramento, a gente vende uma solução de monitoramento. Exatamente, são soluções de monitoramento para todas as verticais nesse nosso mundo de grandes projetos, né? Eu tenho certeza que a escolha da Hikvision como parceiro principal, ele atende a toda a nossa vertical. Sim. Eu acho que, assim, dentro desse mundo de pontos onde nós atendemos, acho que a Hikvision, ela, assim, sempre vai ter uma coisa nova, acho que talvez uma coisa que até esses dias, como a gente está conversando aqui, um cliente pediu a questão de um gerador de neblina, de alguns fabricantes até tem. A Hikvision não tem nada no roadmap dela para esse tipo de solução. Jorge, você ouviu falar? Olha só, eu não ouvi falar, pode ser até que tenha, né? Pode ser até que a gente já tenha essa solução, mas assim, realmente não foi algo assim que entrou, né? Mas aí uma vantagem que nós temos, inclusive acontece com vocês, né? Como nós somos o real fabricante, né? Então assim, como eu falei ali, quase metade dos funcionários Hike hoje eles são desenvolvedores, né? Mas aí vamos supor, inclusive está acontecendo agora que a gente está customizando, né, algumas soluções para vocês, né? Então vamos supor que determinada solução a gente precisa customizar um analítico ou precisa customizar uma solução. Nós estamos diretamente em contato com os desenvolvedores lá na China, né? E essa é uma vantagem que nós temos para quem está ofertando as nossas soluções. Então, assim, você tem contato direto com o desenvolvedor. Então, cara, realmente é um projeto, né? Tipo, a gente também não vai sair customizando. Sim. O cara precisa para uma residência, não, né? A gente vai fazer análise, mas assim, para projetos maiores, né? A gente mesmo customiza software, né? Então a gente customiza determinadas soluções para que se encaixe dentro ali da solução que você precisa, né? Então, assim, dentro da neblina, pode ser até que a gente tenha, eu não vou conseguir aqui dizer para você, mas se a gente não tiver, pode ser customizado. Pode ser que dentro dessas câmeras, dentro desses part numbers que a gente tenha, né, desses SKUs, eu consiga, através do Guanlan, da inteligência artificial, detectar quando eu tenho uma determinada neblina e sai ali um determinado analítico, né? Talvez isso já até aconteça, mas realmente não foi algo que passou assim e não foi uma necessidade que passou por mim, né? Mas a gente tem essa proximidade, né, de evoluir ali dentro das customizações, né? E aí é por conta disso de que dentro do Brasil a gente está tão bem difundido em projetos, né? Então, se você for hoje em estádios, em aeroportos, né, em grandes empreendimentos aí, tanto públicos quanto particulares, a Hikvision está lá porque dentro do escopo de soluções a gente tem praticamente, e se não tiver, tem tudo, né? Todas as soluções embarcadas ali e disponíveis, né? Exatamente, é muita coisa realmente. Talvez a neblina esteja lá com o pessoal da China trabalhando em cima disso daí, ninguém sabe como é. Eu vou até pegar depois, eu ver com os meninos até para depois dar um spoiler para vocês aí, porque pode ser que tenha e eu não tô ciente ainda. Pois é, eu tô falando aqui, pode ser que a demanda existe, né? Com exato, certeza, se você chegou aí é porque a demanda existe. Temos alguns cases de segurança perimetral, porque o DNA da Service ela sempre foi de segurança, né? A Service veio lá atrás na parte de segurança, sempre foi essa parte de segurança patrimonial, onde hoje ela é focada na parte de tecnologia e segurança, né? E além da parte de segurança que nós temos atuado, essa parte de monitoramento de processos, né, como nós conversamos há um tempo atrás, é uma vertente que nós temos trabalhado fortemente. Uma das coisas, alguns clientes, né, que eu não vou entrar na série exatamente de qual projeto a gente está trabalhando, sim. Mas alguns clientes que esse monitoramento de EPIs, né, em áreas classificadas lá, dizer que aquela pessoa, aquele determinado
aquela pessoa, aquele capacete daquela cor não pode adentrar aquele determinado perímetro. É um projeto que a gente está trabalhando também, muito legal, muito legal. Alguns projetos nós estamos fazendo, além da questão perimetral com as câmeras térmicas que nós temos atuado e está muito... Tem aquele lá do norte lá também, né? Que foi conosco lá também, que a gente trabalhou Pronto, junto. esse do norte foi fantástico. Esse do norte nós conseguimos colocar um desafio enorme, um desafio sem... Até de logística, né? Também um desafio demais, grande, né? Lá, né? Você não imagina, nós tivemos que fazer a construção literalmente de algumas torres enormes, né? Torres de 40 metros de altura. Só para vocês entenderem, tá, gente? Esse projeto é no meio da Amazônia ali, né? Então é desmatando mesmo para chegar ao produto. Desbravando o negócio, né? Vamos lá imaginar. O cara botar uma torre lá que não tinha energia, não tinha internet e não tinha a torre, vamos dizer assim, é um negócio complicado. E você fazer isso num negócio num ambiente que você não tem o mínimo de logística, realmente, você não, para chegar lá esse negócio demora demais. Foi um desafio muito grande e com o apoio da Hikvision a gente conseguiu montar os equipamentos, conseguiu montar tudo e fazer esse acompanhamento. Agora, fora a questão desse, que é um case fantástico, questão de segurança, questão desse acompanhamento de processos, também nós temos também trabalhado com a questão primeiro projeto agora, de fibra sensitiva, sim. Usando a solução da Hikvision, né? Que nós já temos vários projetos referentes à questão de detecção por fibra sensitiva, nós temos já alguns. E utilizando agora a solução da Hik, que é aliado, além da detecção da fibra, tem um analítico de uma câmera que verifica se aquele local lá que teve a detecção, se aquilo ali que está gerando aquela detecção é uma pessoa, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença total na nossa entrega, né? Que eu acho que é o principal. Acho que isso aí é o que está ajudando demais. A gente não tinha conseguido chegar numa solução desse nível ainda. Eu acredito que agora a gente realmente tem como atender vamos dizer assim, se não dizer 100%, mas 99,9% dos eu até costumo dizer, né, que muitas vezes quando a gente vai mapear uma solução, né, muitas vezes até quem está nos procurando nem tem noção realmente do que realmente precisa, né? E nós aqui, né, vocês no caso aí com o cliente final, né, vocês aqui vão detendo, né, todo o conhecimento, vão sugerir quais soluções que cabem ali, né, dentro do projeto. Muitas vezes o cara nem mapeou, né, nem sabe que existe essa possibilidade, né? E você vai chegar com algo bem mais maduro ali para ele, né, que ele nem esperava. Então realmente a entrega vai ser bem melhor nesse sentido, né? Exatamente. E temos inclusive, né, até falo para os clientes que às vezes o cara tem na cabeça de repente não imagina que vai ter uma solução que atenda aquele segmento. Traz pra gente que a gente consegue, junto com a Hikvision, consegue chegar numa solução. Não só solução para segurança, diversas soluções, né? Ou monitoramento de processo, mas agora a gente está atuando, inclusive, também temos soluções, temos projetos montados, né? Só aguardando alguns trâmites legais para detecção de incêndios de longas distâncias, né? Como você sabe, tem algumas, a gente está utilizando câmeras Hikvision em algumas situações que chega, nesse projeto especificamente, a 8 km para você detectar um foco de incêndio. Isso é uma coisa fantástica que antes você fazia com uma pessoa lá, com um cara com binóculo. Então, a gente colocando a tecnologia para trabalhar, a gente consegue ser mais assertivo e mais seguro. E hoje, a gente até não falou aqui, mas porque como a gente falou, são muitas soluções, né? A gente tem soluções mobile, né? Sim. Então, para frota de ônibus, frota de caminhões, né? Provedores, por exemplo, o cara quer monitorar, né, todas as viaturas lá que estão em campo, né? Hoje a gente tem soluções com câmeras, com analíticos, né, que detectam se o cara tá com sono, se o cara cochilou, que horas que ele entrou, que hora que ele saiu, para moto também, né? Vou até citar aqui um exemplo, né, desse ecossistema interligado, né? A gente tem um projeto que inclusive já está conhecido nacionalmente, que é o Smart Sampa, né? O Smart Sampa é um projeto que ele tem ali os totens, né, nas calçadas de São Paulo, de algumas avenidas de São Paulo, né? Interligado também com as câmeras corporais, né? Dentro das viaturas também com as câmeras, e todo esse ecossistema está interligado, né? Então vamos supor que e lá
ecossistema ele está interligado, porque se eu tenho um cara lá cadastrado a face dele, né? Se ele foi detectado por essa câmera, onde ele passou, eu vou ter lá, pô, esse cara aqui, olha, é aquele cara lá que está sendo procurado, é aquele cara lá que está com restrições, né? Então é um ecossistema que, inclusive, esse projeto ele está se expandindo, né? Porque tá dando certo, né? Está se expandindo ali para as demais capitais, né? A gente sabe hoje que quando a gente sai aqui fora, né? A gente mal imagina, mas todo o trajeto está sendo monitorado, né? Então imagina o poder público ter esse monitoramento para você conseguir muito mais rapidamente, né? De acordo com o sinistro que está acontecendo, né? Você conseguir ser mais assertivo e mandar a polícia realmente lá, a viatura, né? Ou o agente lá público de segurança agir realmente naquele local em menor tempo, né? Então a gente inibe ali, inclusive, de acontecer mais casos desse, né? E aí, como você falou, né? Dentro dessas soluções possíveis, né? Quando o cliente traz para a gente, até uma frase do Steve Jobs que ele dizia, né? O cliente ele não sabe o que quer até que a gente diga para ele. E muitas vezes é isso mesmo, né? Muitas vezes é isso mesmo, né? Ele às vezes ele tem uma solução, ele precisa daquilo, mas ele não sabe como chegar ali, né? E às vezes nem sabe que ele precisa de mais aquilo, né? Então eu costumo dizer que se você tem mapeado ali dentro do seu portfólio um projeto que chegou para você de câmeras, muitas vezes ele não é só um projeto de câmeras, né? Ele é um projeto de monitoramento bem mais complexo, né? De entrada e saída, de intrusão, né? De controle de acesso, de controle facial, de controle térmico, de controle através de perímetro, né? Então, realmente o cliente final ele não tem a necessidade de ter esse conhecimento, né? Quem tem que ter esse conhecimento somos nós, vocês aí atuando diretamente com os clientes e nós aqui ajudando vocês a ofertarem essas soluções com todo o nosso ecossistema, com todo o nosso time. Perfeito. Ok, Jorge, eu, queria agradecer, acho que foi muito proveitoso, muito legal o nosso bate-papo aqui, acho que, assim, eu fico muito grato em nome da Service e quero convidar todo mundo aqui para seguir a Service, nossas redes sociais, seguir a Hikvision também. Sim, também. E tirar dúvidas, né? Se tiver alguma solução, algum problema na realidade, para trazer para a nossa vertical, para a gente resolver o problema, com certeza a gente vai chegar junto com a Hikvision e vai chegar assim uma solução para vocês. Não, show de bola, Egidio. Eu que agradeço, tá, mais uma vez aqui pelo convite, né? Em meu nome, novamente, em nome da Hikvision, a gente está muito feliz, né? Pela parceria que temos, né? Que é longiva e nos últimos tempos tem crescido. A gente tem estado cada vez mais próximos, né? E não tenho dúvidas de que juntos aí a gente vai ofertar cada vez mais soluções aí, né? Para quem precisa, trazendo, né? Que é o nosso DNA, né? Trazendo segurança, trazendo comodidade ali para a população, né? Para as empresas, enfim, né? Esse é o nosso objetivo. Né? Então conta com o time Nordeste aí que você já conhece, todo o ecossistema nosso, né? O time Brasil também, até porque vocês atuam no Brasil todo, sim. Né? Quem sabe até internacionalmente ali já, né? Talvez, as fronteiras estão aí para serem derrubadas, né? Então muitíssimo obrigado aí a vocês todos da Service, tá? Parabéns aí pelo projeto. Acho que essa conversa aqui é bastante produtiva para levar conhecimento, né? Para levar entendimento, né? Então acredito que a gente consiga agora alcançar talvez uma fatia de pessoas que a gente não consiga alcançar para conhecer a Service, para conhecer em paralelo aqui todo o ecossistema e todas as soluções da Hikvision. Então, muitíssimo obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.